Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim se a bicharia roa? Enfim, o meu conterrâneo e de quem for paraibano, o eterno Augusto dos Anjos, que tem o maior prazer de fazer um vídeo sobre ele e me identificar com a poesia dele, até mesmo porque o Augusto dos Anjos, perdão, eu não faço cortes assim, o Augusto dos Anjos, ele é muito influenciado pelo... Pois ainda estou com a coisa do cosmético. Ele é muito influenciado pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que era super otimista, gente. Assim, uma fofura de otimismo. Enfim, super pessimista, né? Ironias à parte e tal. E em suas poesias, o Augusto dos Anjos demonstra de maneira muito enfática, assim, o pessimismo, assim, que há, fala ao verme, fala sobre as bactérias, uma coisa biológica, científica nas poesias dele, assim, que o tornou tão singular, entendeu? Por falar em poesia, outra coisa que eu também faço são poesias. Inclusive, eu ganhei o título de poeta nacional no ano de 2012 com a poesia Ranhuras na Alma, que muitos, inclusive, acharam muito bonita. E eu, fico super feliz, assim, de... A poesia Ranhuras na Alma é muito triste, assim, porque foi um término de um relacionamento. Então eu expus toda a minha fragilidade nessa poesia e tal. Mas eu não só falo de tristeza em minhas poesias. Eu as divido, inclusive, falei recentemente com um professor de Direito Civil, que eu vou dividi-las em temáticas, assim, de poesias que falam sobre a infância, uma coisa meio Casimiro de Abreu, poesias que falam de amor, poesias que falam de... poesias reflexivas. É uma forma que eu encontro, assim, de catarse, assim. Quem faz poesia, quem gosta de poesia, quem lê poesia, quem lê prosa poética, por exemplo, eu sou uma grande fã da Clarice Lispector e da Lígia Fagundes Telles. Elas fazem prosas poéticas, assim, isso é muito bonito. A Cecília Meirelles faz poesia propriamente. Então, assim, eu dou a dica para quem gosta de poesia, assim, realmente se aventurar e ler. Não precisa de ler de uma maneira cronológica, assim, desde as poesias de Camões, assim, de Pero Vaz de Caminha, até as poesias concretistas e tudo mais da nossa literatura e da literatura universal e tal. O engraçado da poesia é que eu as prefiro ler no original, porque se eu leio uma poesia em inglês e traduzo para o português, o tanto de metáforas, metonímias, figuras de linguagens que se perdem na tradução, é claro que fica a ideia fica, mas as peculiaridades, as nuances, as matizes e tudo mais, elas meio que se perdem assim quando há a tradução, entendeu? Porque sentir em inglês não é o mesmo que sentir em português. Por mais que sejamos humanos, mas a língua nos formata. Eu tive a experiência de ter estado em muitos países, ter convivido com muitas culturas e muitas pessoas e ler em muitos idiomas e sei perfeitamente disso. Então, assim,
Para quem realmente gosta de poesia, se identifica, eu dou essa sugestão. Realmente, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, como é? O Paulo Leminski, já falei Carlos Drummond de Andrade, né? Ele é fantástico, ele é fantástico. Então, assim, são pelo menos poetas. Há poesias de Machado de Assis também, se bem que eu prefiro os contos de Machado de Assis do que as poesias propriamente dele e os romances. Os contos são mais emblemáticos, assim, para mim. Por exemplo, um conto como Alienista, ou um conto como A Cartomante. Então, assim, o mundo literário sempre me fascinou. Sempre me fascinou. Aliás, perguntar para mim, o que é que você... É mais difícil, é mais fácil perguntar para mim o que é que eu não gosto. Não gosto do mau gosto. Mas o mundo literário, ele sempre me fascinou. Gente, a tela tá ficando com as matizes assim, tipo, clareando, escurecendo, clareando, escurecendo. Eu não sei realmente a que isso é devido, mas eu tô tentando ajustar aqui, sabe? Como eu não faço edição, então ela fica meio que oscilante, assim, alguma coisa assim do tipo. Enfim, mas vou procurar escrever um livro sobre poesias, como é que chama? Então, assim, não sei quando, não sei quando, porque eu tenho tanta coisa para fazer e tudo mais, e requer tempo, assim. Eu tenho um blog também, né? www.horizontesdosaber.blogspot.com. É um blog que eu posto muitas coisas, pensamentos, reflexões e tudo mais, assim, tal. Entra no meu site www.raquelcavalcante.com. Meu Instagram é raquel.cavalcante.fernandes. E tô também no Facebook, Raquel Cavalcante Fernandes, no LinkedIn, Raquel Cavalcante Fernandes. Nossa, são tantas redes sociais, né? Enfim, gente, tô tentando ajustar um melhor ângulo de luz aqui pra tentar me gravar, assim. Mas tá meio complicado hoje. Então é isso, gente. Tipo, vim aqui para falar para vocês sobre poesias, para falar sobre coisas leves, porque eu já não aguento mais falar sobre Covid, pelo amor de Deus. É bom saber, é interessante saber e tudo mais, mas assim, 24 horas não tem quem suporte. Então, assim, é uma forma de... Eu gosto de fazer esses vídeos porque é uma forma que eu tenho de expressar aquilo que eu gosto, que eu sinto e tudo mais. Sempre pautado por 10 minutos, porque mais do que isso, vocês não me aguentam. Vocês deletam ou deletam e tudo mais. Eu peço sinceramente, profundamente, que tenham um carinho ao assistir meus vídeos, assim. Eu falho, eu erro, posso cometer alguns erros de português, não sei lá, posso. Todo mundo erra, assim, tal. Mas eu faço com o maior carinho, assim, tem todo não tem uma produção cinematográfica, nem efeitos especiais como alguns youtubers fazem, tudo mais e tal. Eu acho que o importante mesmo é o conteúdo. Peraí que essa luz tá me irritando. O importante mesmo é o conteúdo. Então, assim, eu tento sempre buscar, além das temáticas que eu geralmente faço, que são idiomas, filosofia e tal, eu falei agora sobre poesia, dei dica de certos literatos, certos poetas, sabe? Então, mostro um pouco do que eu gosto, daquilo que eu
admiro, daquilo que eu respeito, daquilo que eu gosto de fazer mesmo, assim, entendeu? Então, acho que é isso, assim. Então, fica aí a dica, sim, tá bom? Parei de vender minhas aulas. Tipo, vou fazer propaganda das minhas aulas. Quem quiser entrar em contato comigo, entra lá no meu site www.raquelcavalcanto.com. Deixa lá, se inscreve ou entra em contato no meu WhatsApp e tudo mais. Ensino filosofia e ensino idiomas: português, inglês, francês, espanhol e italiano. Quem se interessar e tudo mais, entra em contato comigo. E aí a gente conversa e você vê. Isso, a primeira aula é experimental. Eu acho que esse negócio, a primeira aula experimental meio que tá afugentando as pessoas, porque se eu dissesse assim, a primeira aula custa R$600, eu acho que a pessoa se interessaria. Mas não, eu sou muito mais ética do que isso. Então, assim, a primeira aula experimental, se você gostar de mim, se você gostar das minhas aulas, você assiste, continua e tudo mais, assim, tal. Se não, sem problema nenhum. Pois será ter sido bom conhecer você e você me conhecer, tá bom? Tô falando mais baixo, normalmente, porque eu nem preciso de um microfone, assim, eu já falo muito alto e tudo mais. Falo muito alto, rio muito alto, sou muito expansiva, típica de geminiano, tá bom? Cheiro.